Entrei. Entrou! Uhul. Tá ótimo, animado. Nossa, tomara que funcione, porque a gente ficou o dia inteiro hoje tentando, né? Foi muito problema. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem. Eu vou te apresentar, né? Flávia Chiapeta, eu sempre faço essa Chiapeta, sai primeiro. Oh, Psicanalista, membro da Escola Lacaniana de Psicanálise, como eu, e autora do livro O Lugar do Analista na Direção do Tratamento com o Autista. Mas hoje nosso tema aqui é o mal-estar na pandemia, né? isso, isso. Você quer começar ou eu É, já falo? eu só queria falar Então, sobre a questão do mal-estar na civilização, do Freud, que ele situa três questões fundamentais pelas quais o homem se sente muito. Tem uma palavra melhor do que frágil. Me ajuda aí. Bom, são três causadores do mal-estar, né? então, três fatores que causam sofrimento no sujeito, né? A fragilidade do corpo, sujeito às mais diferentes doenças, envelhecimento, a morte, etc. E o mundo externo, com a impossibilidade de dominar a natureza, nós estamos sujeitos a todos os fenômenos da natureza, e o convívio com o outro. E é mais nesse. Isso. Quer dizer, hoje nós estamos sujeitos às três, nesse momento da pandemia, todas elas, né? E É, a gente vai tentar conversar mais sobre a questão do outro, sobre essa convivência, sem alternar a presença e a ausência na pandemia. Aí isso. pode ir falando que eu vou te cortando na medida que eu. Tá bom, combinado. Então, eu acho importante assim poder colocar o texto que você se referiu, mal-estar na civilização, né? Eu sempre falo para os amigos de outras áreas mesmo que eu acho que é um texto que todo mundo deveria ler. É um texto super bacana, né? Assim, que fala muito sobre o social, sobre a civilização, né? Então, e esse texto está fazendo 90 anos esse ano, né? É um texto importante para nós analistas, né? E eu acho que é bem atual nesse momento, né? É um texto de 1930, 90 anos. Então, e também é um texto, e vale lembrar também que o Freud, ele passou pelas duas guerras, né? Pela primeira e pela segunda. E assim, e isso influenciou muito a teoria dele, né? Assim, de 1920 até 1939, ele começa a escrever textos mais ligados ao social, à civilização, à cultura, né? E, enfim, isso em função das experiências que ele teve, né? Ele perdeu irmãs, ele perdeu filha, né? Então ele sofreu na carne os efeitos de uma guerra, que é um pouco parecido que a gente vive hoje, né? Assim, a gente está, assim, a situação atual é muito próxima à situação de uma guerra, né? Mundial, né? E tem dimensão mundial. Primeiro era uma coisa distante, né, em outros países, não que não pudesse afetar parentes de pessoas que moravam aqui, mas era mais distante. Foi se aproximando, aí passou a ser outras pessoas, mas agora já está atingindo pessoas que a gente conhece, né? Então, Isso, esse, claro. o que isso provoca de angústia, né? Então, a gente está Sim, nessa exatamente. situação e dentro de casa, né? Isso. Então, isso é importante que você está falando, porque é um estranhamento permanente, né? Não é uma coisa, e não tem tempo, né? Um tempo longo também. Então, a gente não consegue se recuperar muito, né? É uma coisa constante, né? E aí, assim, nesse momento, como você falou, o convívio, ele também é permanente. Porque quando. Agora está todo mundo em casa o tempo todo, né? É diferente de quando você vai trabalhar, você volta para casa, às vezes você precisa fazer uma viagem. Isso marca uma presença e ausência, né? E faz na ausência que o sujeito sinta falta, que queira estar junto de novo, né? Então agora, com essa história da pandemia, todo mundo em casa o tempo todo, isso também causa muitos conflitos, né? Mas essa questão assim do convívio, ela é muito interessante porque ela é assim, ela tem dois lados. Um lado assim diz respeito ao fato do sujeito não sobreviver sem o convívio.
sem o outro, Sim. né? Assim, ele precisa do outro, assim, para sobreviver, inclusive biologicamente, né? Porque se botar um bebê, sei lá, sozinho em algum lugar, ele não sobrevive, né? Então ele precisa desse outro. Só que o outro é necessário para ele não só para um desenvolvimento orgânico, né? Mas também para um desenvolvimento subjetivo. Né? Porque o outro também vai, de alguma forma, ser determinante na constituição do sujeito. Esse convívio é importante. Então, esse desamparo inicial da criança é super importante porque leva o sujeito ao convívio com o outro, né? Faz o sujeito estabelecer um laço com o outro, né? Então, e é interessante a gente pensar assim, que o convívio é alguma coisa muito difícil para todos nós, né? Conviver com o outro é muito difícil. É necessário, mas é muito difícil, né? É muito Tempo difícil. que você não sobrevive se não tiver o outro, estar com o outro tem muitos incômodos e muitas dificuldades. Um mal-estar danado, né? Como você disse, né? Causa muito mal-estar. Aí a gente tem que pensar por que causa tanto mal-estar, né? O que tem nesse convívio que causa tanto mal-estar para a gente, né? Então, só queria também lembrar assim, que o convívio ele é difícil, mas ele é necessário e vale a pena assim, a gente enfrentar essas dificuldades, porque você vê assim, se a gente pensar em termos patológicos, né, assim, quanto mais isolado o sujeito mais, digamos assim, adoecido ele fica. Um exemplo disso é o próprio autismo, né? São crianças que não conseguem, né, o convívio com o outro, né? Tamanha, assim, a dificuldade, né, dele. Não Então, faz, para você ver que o conflito... Oi? não faz laço, né? Não faz laço, Autismo não faz exatamente. laço, psicótico não faz laço. Não é isso? É, é. Mais ou menos. Não sei. O autismo não, mas o psicótico é uma questão, né? É. Depende, Mas assim, porque a mas psicose. eu acho que... Hã? Não, porque a psicose não é a psicose, são as psicoses. Também depende de Isso, como essa psicose se apresenta, né? Não isso, é isso? exatamente. Isso. Então, em falar em convívio com os outros, o que assim, assim, a gente pode pensar o mal-estar hoje, né? Assim, por que o convívio hoje está tão difícil, né? Porque a gente também, além de estar assim, permanentemente em convívio com o outro, a gente também tem a questão assim de não poder dar aquelas escapadinhas, né? Porque essas escapadinhas, ir para o shopping, fazer compras, sair com os amigos, beber, ir para a festa, de alguma forma, é uma maneira também da gente recuperar alguma coisa que a gente perdeu, né? Então, assim, é uma forma de compensar. E hoje também a gente está sem essas compensações. Então, os ânimos ficam assim à flor da pele, né? Fora, assim, a angústia, né? Assim, de ver todas as nossas referências que tínhamos até hoje caindo, né? Assim, sendo desconstruída, né? Assim, a, a incerteza do amanhã, né? Assim, a doença que a gente não sabe, a iminência de morte, né? O tempo todo aí perto da gente, esse estranhamento, né? O tempo todo. Quero minha vida de volta, né? O Abílio fala, né? Esse tempo de quarentena, exatamente. As pessoas, né? Assim, estão perdendo esses gozinhos, né? Que tinham ao beber com os amigos e tudo mais, né? Uma das coisas que do mais as pessoas se questionam e estão planejando são as viagens, né? Isso está mais impossibilitado ainda do que uma saidinha à rua, né? Saidinha à rua. Mas uma saidinha à rua já ajuda bastante, né, não, Helena? Pois é, mas a saidinha na rua ainda há uma possibilidade. Digamos que você precisa ir ao supermercado. Então você já pode dar uma saidinha, espairecer um pouquinho. Mas a rua não está ajudando a espairecer, não. Não, não tá. É Momento, muita dificuldade. mas viajar Mas então, tendo uma limitação. oi?
viagem está sendo uma limitação muito forte para quem adora viajar, vive viajando, né? Tem pessoas que viajam todos os meses para algum país, ou um mês sim, um mês não. Basicamente, Sim, passam a vida viajando por turismo mesmo. sim. Então, E sim, agora é isso, né? Isso que você está falando, eu acho que é importante, porque nesse momento, o que está acontecendo? A gente está perdendo. O ser humano é aquele que, né, assim, a dificuldade maior é a de perda, né? Então a gente está perdendo muita coisa, está perdendo liberdade, está perdendo contato com os amigos, está perdendo e perdendo. E tem gente que não quer abrir mão, né? Eu trouxe aqui também para a gente, para poder fomentar o nosso debate, uma citação do Freud, onde ele, no mal-estar da civilização. E é muito interessante porque, como eu te falei, como o Freud, né, assim, vivenciou todos esses tempos de guerra, ele percebeu a miserabilidade humana, né? Então, assim, é como se tivesse deflagrado nas primeiras guerras mundiais, né, assim, o quanto que o ser humano é cruel, é agressivo, é destruidor, né? Então, tem uma situação do Freud que ele fala assim: os homens não são criaturas gentis que desejam ser amadas e que, no máximo, podem defender-se quando atacadas. Pelo contrário, são criaturas entre cujos dotes instintivos deve-se levar em conta uma poderosa cota de agressividade. Então, como eu falei para você, o convívio é importante porque faz o sujeito avançar nesse sentido. Né? O convívio implica, né, assim, a grande ideia do mal-estar na civilização é que o ser humano, para estar com o outro, ele tem que perder gozo. Né? exato. Então, por exemplo, nós duas estamos aqui. Eu estou falando, você vai perder o gozo de falar, né? Porque você está aí me escutando. Então, o convívio, o mais importante do convívio é isso, né? Assim, o sujeito ele vai ter que abrir mão das suas satisfações para estar convivendo com o outro. E Né? Ele não pode o tempo todo. Lacan, se não me engano, até a propósito dessa frase aqui do Freud, até a propósito da frase do Freud, o Lacan, e disso que você está falando, ele fala que se não fosse essa perda de gozo obrigatória do laço social, a tendência seria sempre a objetificação daquele que é, digamos, mais... não mais fraco, mas aquele que está de alguma maneira no papel do outro e não do agente. Eu estou falando do discurso. Mas, assim, acho que para entender, aquele que está numa posição, por exemplo, do mestre frente ao aluno, né? Sim. Do Um mestre mal colocado, um mestre que Exato. não é um bom mestre, ele patrão acaba empregado. abusando do poder, né? Exatamente. Esse contorno, né, de um laço social obrigatório que obriga a perda de gozo, que seria uma selvageria e algum mais forte dominando os que estão mais assujeitados ali, no sentido da objetificação mesmo. É isso aí. Assim, o sujeito ele é assim, agressivo, odiento, então ele quer o tempo todo subjugar. E a história da humanidade tem muitos exemplos disso, né? Tivemos escravidão e tudo mais, quer dizer, hoje em dia, por exemplo, né, assim, o sujeito goza agredindo o outro, apodera-se de seus bens, aproveita-se sexualmente sem consentimento, né? Então, sim, é isso. O ser humano é naturalmente perverso nesse sentido, né? Assim, então, é o convívio com o outro, a entrada na civilização, que vai, de alguma forma, como é que eu posso dizer, torná-lo mais humano. Exatamente isso. A entrada é o convívio que o torna mais humano. E a falta de convívio, né, vai deixando o sujeito adoecido, né? Assim, justamente, assim, o Freud já falava, né, assim, que as pessoas mais adoecidas, elas não conseguiam amar, né? Exato. A Teresa Nazar, que está assistindo, ela falou assim,
é preciso suportar as diferenças, por isso que é necessário o convívio, né? É preciso suportar as diferenças e porque o outro nos lembra do que perdemos ou não temos. Isso, exatamente. Eu ia entrar um pouco nisso também, que eu acho interessante da gente Pode. falar, porque entre duas pessoas, entre o eu e o outro, existem muitas semelhanças, né? Isso é interessante da gente ver, por exemplo, em criança muito novinha, tem um fenômeno chamado transitivismo, que é assim, a criança bate e diz que foi batida. Sim. Então, assim, é uma certa indiferenciação entre ela e o outro, né? Então, você vê, assim, uma criança começa a chorar, todas as outras choram também, né? E isso também, às vezes, acontece com um adulto, né? Assim, um adulto, às vezes, boceja, o outro boceja também, né? Assim, então, tem uma certa, assim, afinidade, uma certa semelhança entre nós, né? Por sermos da mesma espécie, né? Assim, então, isso é uma semelhança, é um certo espelhamento. Mas, além das semelhanças, existem também as diferenças, que é tudo que o neurótico quer apagar. A dificuldade nossa é de lidar com as diferenças. E não é uma diferença assim de cor, de gênero, de raça, não. É diferença do um a um. Somos todos diferentes, né? Todos diferentes. Então, assim, somos diferentes no um a um. Então, e são essas diferenças que aparecem no nosso convívio, no dia a dia, e que causam muitos conflitos. Né? Porque, diante dessas diferenças, o que surge do lado do sujeito? O ódio. Uhum. Né? Surge o ódio. Né? O ódio, na verdade, é uma tentativa de apagar as diferenças. Então, se você não pensa como eu, se você não tem o mesmo ritmo como eu, se você não fala aquilo que eu penso, já era, né? Tem até um termo que o Lacan usa, que eu acho bem interessante, que ele fala assim do amódio, né? Então, não existe amor sem ódio. Então, assim, quem está aberto, quem quer se relacionar, né, assim, vai ter amor, mas também vai ter ódio. Em qualquer relacionamento tem essas duas vertentes, né? E aí, como é que fica isso? Vamos supor, um casal em casa nesse momento de confinamento. Ih! Com essa presença, com essa presença constante e o amor e o ódio se apresentando. Então, não tem como não haver uma implicância, né? Aquela cutucada para incomodar o outro, né? Sim, sim, exatamente. Exatamente, as rivalidades, né? Existem isso entre homens e mulheres, né? Assim, casais, né? Assim, é isso, rivalidade, ficam medindo, né? Quem tem mais força, né? Então, assim, eu acho interessante, eu vou ler aqui uma coisa, assim, a vida nos mostra que no interior de toda expectativa de reciprocidade emanada do amor, deflagra-se o ódio. Se o outro corresponde a seus ideais e realiza suas demandas, ele se torna objeto elogiado e amado. Mas se o outro aparece frustrando o sujeito, eis que surge o ódio. Então, é isso, né? Assim, o ódio vem para apagar a diferença e também o ódio, ele está na contramão da angústia, né? Assim, então, a angústia, a gente fica angustiado quando o real invade a nossa vida. Por exemplo, essa história do coronavírus, né? Só que é muito difícil para a gente também lidar com essa angústia o tempo todo, né? Então, muitas vezes, você usa o ódio, né, assim, para, de alguma maneira, tamponar, encobrir essa angústia. Às vezes, é mais fácil você lidar com o ódio do que lidar com a angústia, né? Então, você elege alguma coisa ou alguém para descarregar esse ódio, né? E, Pergunta aqui, bom,
que uma pessoa fez, o que se intensifica é o amor e o ódio na mesma intensidade? Isso aí, bacana essa pergunta. É a mesma intensidade. Você vê assim, é como se fossem os dois lados da mesma moeda. Uma coisa pode virar a outra muito rapidamente. Sim, também vejo assim. E uma outra pergunta aqui, só para a gente entremear um pouco o papo. Que doenças acometem os indivíduos menos expostos à sociedade quando ele o faz por opção? Se pode citar exemplos. Muito boa pergunta, hein? Eu diria que uma intensificação do sintoma dele, não? Uhum. No caso de neurose. Eu acho que vale aí um esclarecimento, né? Assim, porque a gente tem que pensar assim, tipo, o que que vem antes, né? O ovo ou a galinha? O sujeito ele se isola por falta de convívio ou o convívio que isola o sujeito, né? Então, assim, é importante colocar que, assim, como eu falei, o ser humano, ele nasce, né, assim, digamos assim, selvagem, se a gente pode dizer, né? Selvagem, sem nenhum, sem nenhuma referência civilizatória, né? Ele não nasce humanizado, digamos assim. Essa humanização, quem vai transmitir para ele vai ser a família, né? É a família que transmite, que faz essa função de transmitir para a criança todas as referências culturais e civilizatórias, né? Então, às vezes, quando a família tem alguma dificuldade por vários motivos nessa transmissão, né, o sujeito ele fica com muitas dificuldades, né? Então, assim, a família ela vai possibilitar um enquadramento dessas pulsões que a gente chama de pulsão de morte, que são responsáveis por essas violências e agressões e destruições. A família produz um enquadramento. Pode ser que, por algum motivo, esse enquadramento não seja possível para a criança, né? Então, ela vai ter dificuldade de convívio com o outro. Sim. Eu acho assim que essas pessoas que optam em se isolar, né, é porque de alguma forma ela tem dificuldade de se relacionar com o outro, porque tem dificuldade de perder, tem pouco, às vezes pouco recurso para lidar, né, pouco recurso simbólico para lidar com isso. Mas então, eu acho importante essa pergunta. Eu não sei, não lembro o nome da pessoa que significante humaniza. Família como primeiro mundo. É isso aí. Família como primeiro mundo, é isso aí. A família é o primeiro mundo do sujeito. Sim. Né? É o que vai possibilitar a própria constituição subjetiva. Assim, eu só acho que é importante a gente poder falar também que não existe uma família boa ou uma família má, né? Assim, não existe a família boa é aquela que passa, que transmite os valores, né? Porque às vezes a própria família também não tem recurso simbólico, né, para transmitir. Ou às vezes também acontece alguma coisa que impede essa transmissão, né? Aí uma pessoa está perguntando aqui. O que seria pouco recurso simbólico? André Nascimento, Boa pergunta. Pouco recurso simbólico. Boa pergunta. Pois é. Então, a família, ela de alguma forma, ela vai transmitir para o sujeito leis. Essas leis vão permitir o sujeito regularizar os intercâmbios e as trocas. Quando essas leis não são possíveis de serem transmitidas, né, o sujeito fica sem esse recurso simbólico para interagir com o outro. Tá Né? Em psicanálise, eu acho, a gente usa essa lei, a gente chama de nome do pai, e é transmitido, né, uma função paterna. Não necessariamente é o pai que transmite isso, mas alguém que exerce essa função e que transmite para as crianças as leis que vão regularizar
a interação dela com o outro. Uhum. É isso aí. Então, a família nuclear, né, assim, ela é fundamental para a constituição do sujeito, não só para a sua sobrevivência orgânica, mas também para a sua constituição subjetiva. Então, é a partir dessas leis, né, que o sujeito pode acessar a civilização. O psicótico não possui nada de recurso simbólico? Possui recurso simbólico, sim. O psicótico possui, mas ele não possui um que é fundamental, que a gente chama do significante nome do pai. Esse é fundamental. Se ele não tem esse recurso, então ele fica com comprometimento simbólico. Eu vou te dar um exemplo. Um exemplo que eu tirei do seminário 1, não sei se é o seminário 1 ou o seminário 3. É um caso muito interessante, de um menino que teve sua primeira crise desencadeada na adolescência. Por quê? Durante muito tempo, né, ele ficou apoiado a um colega, um amigo. Então, ele e o amigo se identificavam muito, andavam para todos os lados. O amigo servia, como ele não tinha esse recurso simbólico, o amigo ficava no lugar disso. Então, ele ficava imitando o amigo em determinadas situações onde ele não sabia muito bem como funcionar. E daí, ele era tão próximo a esse amigo, ele tomava o amigo tanto como referência, que na adolescência, ele se apaixonou pela mesma menina que o amigo. Só que a amiga, por azar dele, a menina, por azar dele, acabou se apaixonando por ele. E ele não tinha mais o apoio do amigo, né, assim, como referência, né? E ele não sabia lidar com essa questão de ser homem, ser mulher. Então, aí desencadeou a crise. Então, esse significante que a gente chama de nome do pai, que é um significante, que é um ponto simbólico, que serve como, digamos assim, uma referência que sustenta o sujeito, esse significante a gente pode, é uma forma que a gente tem, é um recurso simbólico que a gente tem para lidar com questões da vida, como a morte, o nascimento, assim, as diferenças, né? Então, quem não tem esse recurso, né, acaba fazendo uso de outras ferramentas, né, de uma forma mais intensificada, por exemplo, o ódio, né? Nós estamos vivendo também um momento de muito ódio. E eu acho que isso talvez tenha um pouco a ver com o nosso momento atual, né? Onde não existe uma referência forte, né? Como um presidente forte, né? Assim, você vê que na Idade Média tinha um bispo, enfim, na ditadura mesmo, né? Assim, que dava uma referência. Né? Então, a gente hoje está sem uma referência de um mestre que possa, de alguma forma, eu acho que você colocou muito bem, Helena, no começo, quando você falava da presença desses mestres, né? Peraí, tem uma pergunta aqui, ó. Entendi comprometimento do simbólico e não falta dele. Então, você tem razão. Assim, o psicótico, por exemplo, ele não é sem o simbólico. Ele também tem simbólico, ele tem fala, ele está inserido na linguagem, de alguma forma. O que ele não tem é esse recurso, que é fundamental, que é o significante nome do pai. E isso causa digamos assim, um outro enlaçamento, um outro nodulamento na estrutura psíquica dele, né? Que faz com que ele não tenha tantos recursos para lidar com determinadas questões e situações, né? A Tereza, desculpe, a Tereza Oi? trouxe uma contribuição ali bacana, que o método hoje é o capitalismo. Quer dizer, o agente nosso de hoje é o capitalismo.
porque a partir de vários recursos de marketing, de publicidade, é sempre você querendo algo mais. E aí você fica ali totalmente à mercê do capitalismo. A Teresa lembrou bem ali, bem que eu estava querendo entrar nos discursos, lembra? É Tá, verdade. Então, pois é, essa história do capitalismo é muito complicada mesmo, né? Assim, porque é isso, ela paga o sujeito, né? O sujeito, ele é completamente objetificado, ele só fica consumindo, consumindo, consumindo. E eu acho muito importante a gente falar sobre isso nesse momento, né, Helena? Elas ficam com aquela sensação de que estão poderosas porque tem isso, mas isso daqui a pouco já não é. Aí é outra coisa. Isso, E o que está isso. acontecendo nesse período que nós estamos num isolamento social, primeiro, mostrar para o outro já não é tão simples. Né? Você tá com aquilo para ter o gozo momentâneo que aquilo vai te proporcionar, já não é tão simples. Porque você não vai encontrar com amigos e tal, você vai ter que chegar aqui e mostrar ó, a caneta e tal. E outra coisa, assim, você compra e aí você fica olhando para aquilo, você vai usar como? Né? Então, o discurso capitalista... Sim. Não, hoje em dia não cabe mais essa coisa de discurso capitalista. Assim, a gente tem que mudar isso. A pandemia está justamente mostrando isso para a gente. Mas o discurso capitalista, ele não caiu, ele foi abortado, né? Pois é, mas assim, mas eu acho que cabe a gente tentar sustentar uma outra forma de laço, né? Porque se a gente continuar dessa forma, né, assim, eu acho que o destino é a destruição, né? É isso que a pandemia está mostrando para a gente, que a gente tem que construir outros laços, né? Laços onde as referências sejam outras que não o consumo, porque é isso que a gente estava falando. O convívio implica em perda. Perda de quê? Perda de gozo, né? A gente perde o gozo quando a gente está lidando, convivendo com o outro, né? Porque o outro quer uma coisa, você quer outra, e aí a gente entra em conflito, né? Assim, então, mas eu acho que é muito positivo a gente tentar insistir nesse convívio, né? Assim, porque isso faz o sujeito avançar. Sim. Esqueci o que eu estava falando. Pois é, uma cortada aqui, né? O que Lacan toma de Marx é tão somente o conceito de mais-valia. Sim, o que a gente está falando aqui Ai, desculpa, posso te cortar? Porque falou em mais-valia, era justamente isso. Eu estava falando que o convívio é perda de gozo. E a gente fica, através do consumo, tentando recuperar esse gozo. Exatamente. Não é à toa que várias vezes você briga em casa, você vai para o shopping e compra um monte de coisa. Né? Então, agora, eu acho que a gente tem que tentar lidar com essas coisas de uma outra forma, sem encobrir consumindo, né? Uhum. Eu não entendi aqui. Desculpa, eu te cortei. Você quer falar alguma coisa? Não, era isso mesmo, tá ótimo. Que você entrou certinho aí. Deixa eu ver aqui. Uma pergunta então, que... Ah, tá. Você quer continuar? Não, pode falar. Uma pergunta que veio antes, se obsessivas e histéricas lidam da mesma maneira com essa questão presente hoje nas relações, por estarem na mesma casa, etc. Porque a pergunta veio naquele momento que a gente estava falando disso. Ótima pergunta. Pois é. Então, os histéricos e os obsessivos têm formas distintas de lidar, assim, tem formas comuns de lidar com a falta e ao mesmo tempo distintas, né? Assim, então, o que tem em comum é que ambos, de alguma forma, negam, né?
negam o obsessivo, ele vai tentar, através dos rituais, né, assim, ainda mais nesse momento de pandemia, né, os rituais obsessivos de limpeza, eles estão mais intensificados nesse sentido, né. As histéricas, elas têm, assim, uma forma, digamos assim, mais... digamos que ela tem mais jogo de cintura de lidar com as questões, né, nesse sentido. Tem mais encena mais, digamos assim, né? Ela encena mais, né? É mais teatral, né? Então, enquanto obsessivo, ficaria na limpeza. Eu acho que ela Oi? melhora a angústia, né? Não, eu acho que não. Eu acho que, assim, os neuróticos, eu não vejo muito essa diferença, assim, como se fosse uma coisa melhor e a outra mais difícil. Eu acho que tanto na histeria quanto na neurose obsessiva, você tem muitas dificuldades de lidar com a angústia. Igualmente, né, assim, só são formas distintas, né? Um vai, talvez, se ocupar mais do pensamento, o outro vai se ocupar mais de traços hipocondríacos, de doença, né? Mas ambos lidam com angústia do jeito que cada um pode, né? Assim, mas neuroticamente, né? Nunca é favorável, digamos assim. O Plínio deu uma contribuição aqui também muito boa. É o momento de fazer vigorar um discurso onde o sujeito seja o agente. É isso aí. É isso aí, né? Isso aí, eu acho, inclusive, é bom, Plínio, falar isso, assim, eu acho, inclusive, assim, que é isso, a gente, os analistas, enfim, os analistas, principalmente, nós temos que tentar sustentar os laços de discurso, né? Acho que as lives, nesse sentido, estão ajudando muito, né? Assim, as lives dos psicanalistas, dos artistas, né? Assim, eu acho que outro dia eu li uma coisa que eu achei muito bacana, alguém falando assim, olha, eu aprendi com a pandemia que eu vivo bem sem consumo, né? Assim, sem relógio, sem roupa, sem bolsa, mas eu não sobreviveria sem livros, sem música, né? Isso eu achei muito bacana, né? Porque eu acho que essas lives, né, assim, dos artistas também, eles estão dando, de alguma forma, recursos para a gente lidar com isso, né? Uma outra maneira que eu acho muito mais interessante de lidar com a pulsão de morte porque a pulsão de morte a mesma origem, né? Assim, a pulsão de morte, ela causa tanto destruição como ela causa também criação. Então, eu acho que, assim, em vez da gente encobrir o real com compras e consumo, podemos, então, tentar a via da criação e da arte, da sublimação, da educação, muito mais interessante para os nossos tempos. Tinha uma pessoa que falou aí sobre pulsão de morte e Bolsonaro. Opa! Escreveu hoje sobre isso muito. Que o Chechel hoje escreveu sobre pulsão de morte, mencionando o Bolsonaro. Foi o artigo. Puxa, ainda não deu tempo de ler. Seria ótimo. Eu adoro ler o Chechel. Eu li ele ontem. Foi ontem ou hoje? Hoje. Foi hoje. Eu li ele ontem. Não deu tempo. Não deu tempo mesmo. Aqui tem o Abílio falou o seguinte: o mestre nesse momento é a angústia. Isso se faz notar na clínica por sintomas de pânico e fobias infantis, certos estados paranoides. É isso aí, concordo com ele. Eu acho que a gente está, assim, super angustiado. E, assim, o que eu acho interessante é que o discurso do mestre também divide o sujeito e faz ele produzir também, produzir saber, né? Uhum. Eu acho que a gente tem que tentar simbolizar, de alguma forma, através da fala, e aí eu retorno novamente com essa questão da live, a importância disso, porque só a fala vai poder, de alguma maneira, circunscrever esse real, né? A gente tem que produzir saber, e isso de todas as áreas. Eu tenho conversado muito também com outras áreas, assim,
com colegas da educação, com colegas... ontem, inclusive, foi interessante, eu estava conversando com meu irmão, que ele é economista, e eu achei interessante porque, assim, parece que todas as áreas estão na mesma direção, no sentido de que, olha, ou a gente abre mão desse gozo, né, desenfreado, ou as coisas não vão funcionar. Então, assim, até na economia, né, isso está em voga também, né, assim, de você negociar, de você abaixar os preços das coisas, né, assim. Então, eu acho que a direção é essa, né, é perda de gozo e priorizar o convívio com o outro, né. Eu acho que se a gente não caminhar nessa direção de todos os preços renegociados e o preço dos alimentos poder também ter uma queda, que isso está muito... não baixou nada e muitos itens subindo. Eu acho que se não houver algo em que todos possam dar um pouco e perder gozo, né? Aliás, a Cláudia Márcia pediu para a gente falar o que é gozo na psicanálise. Ah, meu Deus! Aqui, né? Só isso, né? Bom, assim, bem resumidamente, né, assim, a gente pode fazer uma equivalência simbólica, digamos assim, entre gozo e satisfação, né, uma satisfação pulsional, digamos assim, né? Nem sempre a nosso favor, né? Mas, por exemplo, às vezes, né, assim, a questão do alcoolismo, a questão das drogas, a questão da compulsão alimentar, isso tudo está ligado a essa satisfação, né? Assim, a uma compulsão, a uma satisfação, a um gozo, né? É uma satisfação que não satisfaz, não dá... não leva felicidade, não é uma satisfação, mas é necessária, né? É uma satisfação, assim, a satisfação ela é sempre parcial, né? Enfim, porque quando a gente fala em satisfação, né, dá a ideia de que seria uma coisa boa, mas na verdade não é. Não, exatamente, né? Tem as duas coisas, né? Tem uma satisfação boa também, que a gente consegue, às vezes, dar uma lambidinha no objeto que traz uma sensação de felicidade, né? Quando a gente tem bons encontros, isso acontece também. Mas tem o outro lado, que é a pulsão de morte. Exato. O Freud, ele produz um dualismo, né? Assim, ele fala que o sujeito é dividido entre pulsão de morte e pulsão sexual, né? Então, as pulsões de morte, elas são, nesse sentido, destrutivas, né? Assim, são elas que provocam essas compulsões, né? Que estão presentes no alcoolismo, na compulsão alimentar, né? E também essa pulsão de morte que está aí. Não é à toa que o Chechel falou sobre ela e relacionou não foi Chechel, foi Bolsonaro. Eu não quero entrar nesse âmbito da política, mas vamos combinar. Olha só, eu recebi a informação errada. Foi o Gabeira, tá? Não foi... Que o Chechel escreve domingo e o Gabeira segunda-feira. Mas só que na hora, conta, mas já foi checado aqui. E foi o Gabeira. Ele escreve às segundas-feiras no Globo. E vale a pena. Mas eu espero que sim, eu espero que essa experiência produza muitas reflexões e que as pessoas possam se posicionar de uma outra forma diante da vida, né? Eu recebi um vídeo da minha sobrinha ontem, de 12 anos de idade, e ela falando assim, ela estava contando, o vídeo era assim, era uma menina em 2050, né, assim, falando de todas essas restrições, que ela não saía de casa, que ela andava com máscara. Então, todas essas restrições que a gente está passando hoje, futuramente, de uma forma muito mais radical. Então, se a gente não quer, e a minha sobrinha falava assim, eu não quero esse mundo para mim, né? Assim, e se você não quer isso, a gente vai ter que mudar, né? Vai ter que mudar de posição, vai ter que ter uma retificação subjetiva, né? Exato. Deixa eu te dar uma pergunta, uma questão aqui que o Vadson mandou. Se convívio implica... Manda beijo pro Vadson. Eu gostei de vê-lo por aqui.
Se convívio implica perda, como falar disso onde a falta com valor de perda não se deu? Uma pergunta bem simples. Bem simples, né? Então, se o convívio implica em perda, vamos de novo, se o convívio implica em perda, Como falar como fala? onde a falta com valor de perda não se deu? Então, é isso, né? Que um pouco que a gente está falando, daí das dificuldades de convívio. Quando a falta, quando o sujeito, porque o neurótico, ele interpreta a perda como falta, né? Então, assim, ele não interpreta a perda como uma impossibilidade de alcançar alguma coisa. Ele interpreta como uma falta e ele fica sempre numa posição de impotência, querendo justamente encobrir essa falta, né? Então, eu acho assim, quando o sujeito não toma a perda como perda e sim como falta, ele vai ficar nessa posição de impotência e tentando recuperar isso a vida inteira, né? E isso comparece no convívio, né? Que vira aí várias reivindicações, demandas, né? Para que o sujeito se sinta amado, para que tente, de alguma forma, encobrir essa falta, né? Tá. Bom, a gente já está com pouco tempo aqui. Olha, foi maravilha, né? Porque a gente Já passou rápido. passou rápido, mas a gente ainda tem um tempinho. Tem uma Quanto tempo? Que eu tô sem noção. 9 minutos. Temos tempo. Temos tempo. Não, mas eu não gosto também de deixar para cortar muito em cima. Depois a gente fala ainda mais um pouco. A Cris Viana perguntou por onde começar a estudar Lacan. Eu vou dizer primeiramente, depois você fala. Eu sugiro começar a estudar Lacan por Freud. E Lacan não tem ordem, mas agora fala você. Lacan, Olha, sabe uma coisa que eu penso? Assim, eu sou da segunda geração, né? Assim, e tem aí a terceira geração chegando, a terceira, quarta geração. O que eu acho, o que eu ressinto, assim, eu já senti isso na minha geração, é que a gente recebe as coisas aqui meio que assim, cortada, né? Assim, não tem uma continuidade. E toda a história da psicanálise tem uma continuidade. Começou com Freud, teve os pós-freudianos, por isso que também surgiu Lacan. O Lacan fez uma crítica aos pós-freudianos, né? Então, assim, não dá para você fazer uma leitura cronológica, eu acho, né? Assim, a psicanálise é isso. O só depois, o segundo tempo que determina o primeiro. Então, assim, eu acho que a melhor forma de ler psicanálise é através do seu desejo, assim. Vai tentando, recorta uma questão que te interessa, né, de alguma maneira, e vai percorrendo isso nos textos, né. De Freud, de Lacan, eu sugiro, de alguma forma, assim, tem um texto que eu gosto muito, que é Um Percurso com Lacan, do Peter Gay, eu acho, se eu não me engano, que é um comentador, mas é super interessante, assim, ele fala do percurso dele, da análise dele com Lacan. E ele vai falando desse percurso e vai, de alguma forma, tentando teorizar, e de uma maneira mais acessível. Então, eu acho um bom começo, assim. E também, assim, os primeiros seminários de Lacan, o seminário 1, o seminário 2, o seminário 3 e o seminário 4, são seminários também, assim, riquíssimos, muito clínicos, assim, e mais acessíveis. Né? Eu acho que ele começa a ficar um pouco mais difícil depois do 10. E você sabe por qual eu comecei? 15. Eu comecei pelo 15. Aí, tá vendo? Isso é muito bacana, para você ver que não tem uma linearidade, né? Você começou pelo 15. Bacana isso, é isso aí. Muito fisgada por aquilo ali, mas assim, quando eu for reler, né, eu vou fazer outras. Você tem o percurso que também acompanha essas possibilidades. Não tem como você não. Claro.
pro lado disso. Mas assim, foi interessante, né? Porque eu comecei pelo 15. Então, eu acho que isso é muito legal, porque isso não é linear, né? Não dá para você ler tudo do Freud, depois ler tudo do Lacan. Não é assim, vai lendo. É meio bagunçado. E também Freud, ele vai Porque, assim, desculpa só te interromper, porque eu acho que isso é importante, porque isso diz respeito à formação do analista. Não tem uma linearidade, né? Assim, não é que nem na faculdade que você vai fazendo psicologia 1, psicologia 2, teoria não sei o que, 3. Não é assim, né? Assim, na formação você segue muito mais, né? Do que uma demanda vinda de fora, né? Então, é muito mais direção é você que dá, né? E não é uma imposição externa, né? Como é de alguma forma na academia, né? Tem sua função, é importante, mas é diferente de uma formação em psicanálise. Sim, é verdade. E Freud tem também, o que eu ia falar, ele vai construindo uma determinada teoria e depois ele mesmo diz que não é aquilo. Então tem isso também, né? Mas se você não tiver noção do que foi antes, do que ele pôde elaborar, também fica complicado, não é? Você, aqueles ali não lê porque ele fez uma revisão. O interessante é você ler e depois ver a revisão dele, né? Claro. Tem indo assim mesmo. Tem aqui o Watson disse que quando ele fez a pergunta, ele pensava mais no autismo, porque ele fez mais para o começo, mas às vezes a gente perde uma pergunta aqui no meio, né? Que bacana. Eu pedi para recuperar a pergunta, né? Porque o Watson é da Escola de Psicanálise de Brasília, da Escola Lacaniana de Psicanálise de Brasília. Isso. A Renata também mandou. É uma ótima questão. O autismo, para mim, é um campo que me interessa muito, né? Assim, dá até para fazer outra live, né, sobre isso. Pois é. Porque, assim, eu estudei muitos anos sobre isso, né? Assim, então, a gente até falou um pouco sobre isso no começo, né? Assim, quando essa transmissão não é possível ser realizada pela família, como eu te falei, a criança, o bebê humano, né, assim, ele precisa do outro para se constituir, e isso subjetivamente falando, né, assim, a função da família é transmitir essas leis que vão regularizar para a criança o intercâmbio com o outro. Mas, assim, às vezes essa transmissão não é possível, e aí causa o autismo. E aí o autismo, assim, o sujeito, aí eu vou te dizer, não tem recurso simbólico nenhum. 2 minutos. Então, só para dizer isso, o autismo, a gente estava falando de recurso simbólico, o autismo não tem recurso simbólico nenhum. Então, daí o motivo pelo qual ele se isola, é para se proteger do outro. Eu costumo fazer uma imagem assim, de autismo, para mim, é como se fosse uma criança sem pele. Tamanha o motivo, o simbólico, ele dá recurso para o sujeito lidar com a vida. Então, o autismo é como se fosse uma criança sem pele. Daí a dificuldade dele de convívio. Ele se isola por conta disso, né? Vou deixar você finalizar, desculpa. Não, tem um minutinho. Gente, muito obrigada. Deu tudo certo. Hoje a gente ficou meio em pânico por causa do Wi-Fi, mas deu tudo certo. A semana que vem, Agostinho Ramalho vai falar sobre sonhos. Imperdível. Os sonhos também, nesse momento que a gente está vivendo, eu pedi para ele. Então, essa semana eu vou fechar direitinho a pauta com ele e segunda-feira que vem, 16 horas, não percam, a gente vai falar sobre sonho. Só para fazer um fechamento aqui que eu achei bacana, a Tereza Nazar falou que existe uma grande chance de se repetir o que ocorreu depois das guerras. O homem tende a esquecer o horror e a desprezar o que poderia simbolizar disso. Acho que é um fecho tanto para a gente, hein, Flávio? Isso aí. Flávio, obrigada, querida. Obrigada. Adorei, obrigada. Até segunda-feira que vem, gente.
Tchau, tchau. Até. Tchau.